Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Acorda Sucupira nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Hoje eu estou começando um pouquinho mais tarde, estava esperando o número do IPCA para a gente já sair com a notícia completa. Afinal de contas, hoje era um dia como é que se diz? Resposta, né, ao IPCA. O IPCA veio bem, já para tirar isso da frente logo, o IPCA veio bem em linha com o que o pessoal esperava. A expectativa estava entre 0,45 e 0,46 para o mês de setembro. Veio 0,44 e veio mais alto onde todo mundo achava que viria mais alto. Alimentos e bebidas, que saiu de 2 meses de deflação para um mês de inflação. E você aí, com certeza, na sua casa já sentiu a energia elétrica, que está com bandeira vermelha, né? Patamar 1 estava em setembro, agora em outubro está com patamar 2, então fica um pouquinho mais caro ainda. Então a energia elétrica acabou puxando aí bem o IPCA, né? O nosso índice de preços é, ao consumidor amplo. Lembrando que, e aí tudo bem, vai ter essa discussão aí sobre o Postman, né? O Márcio Postman, que é o presidente do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável pelo IPCA. Teve, né, desde o anúncio dele pelo Lula, sempre teve esse problema de credibilidade com o Postman, que já esteve à frente do IPEA em outros governos Lula, e foi acusado de manobrar alguns dados, etc. e tal. Eu tenho sempre essa desconfiança com o IPCA. Eu até devo fazer um vídeo para o canal do YouTube que eu estou colocando no ar muito em breve, para falar sobre isso, né? Afinal de contas, se estiver mentindo no IPCA, o que que você faz com o seu dinheiro, né? E aquele papel que você ia comprar, ou que você já comprou, que é IPCA mais alguma coisa, né? Então ele remunera a variação do índice de preços mais um juro real, né? Como fazer se realmente o Postman estiver manipulando os dados, né? E aí a gente dá uma olhada nisso. Só lembrar assim, entre as coisas do aumento, como o Chico Buarque tinha uma música que falava que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém aguenta esse rojão. Tá ficando mais difícil porque os impostos para cigarro aumentaram, também ajudaram aí a puxar um pouco a inflação para cima nesse mês de setembro. Então, quem fuma, sugiro que pare de fumar, se não pela própria saúde, pela saúde do bolso, né? Além disso, hoje, além do IPCA, bom, esse IPCA não deve mexer com juros, assim como ontem, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso, sobre o Galípolo, né? E credibilidade de novo, né? Você vê que o problema desse governo, deste mandato do governo Lula, tem sido credibilidade, né? Nos primeiros dois mandatos, antes da primeira eleição, né, de ter sido eleito presidente, o Lula mandou aquela carta aos brasileiros, convenceu e depois manteve o Palocci à frente do Ministério da Fazenda. O Palocci foi extremamente ortodoxo, isso ajudou a reduzir aí esse ruído ou esse custo de falta de credibilidade, né? Então, hoje a gente tem uma, uma desconfiança, vai, com o Márcio Postman à frente do IBGE, e você tem uma desconfiança com o Galípolo à frente do Banco Central a partir do dia 1º de janeiro. Lembrando que ontem ele foi aprovado, a gente já fala disso rapidinho. Se eu só tirar da frente mais uma coisinha, hoje tem a ata do FOMC, né, que é o Copom norte-americano. Deve dar aí, não deve trazer muita novidade, mas sempre dá uma pincelada para o pessoal tentar ver aí para onde vai ou com que velocidade os juros americanos vão ser cortados, né, vão ser reduzidos, e isso muito em função é, dos dados, né? O Fed tem falado muito isso, o Powell tem falado muito isso, estão data dependent, né? Dependendo dos dados, e os dados de trabalho continuam bem aquecidos, o que diminui um pouco esse ímpeto, ou um possível ímpeto do Banco Central norte-americano de reduzir os juros. Se eles não reduzem lá, mais fácil, talvez a gente não precise, mais fácil a gente subir aqui, né? Porque acaba que esse diferencial não vai crescer tão rápido quanto se eles estivessem acelerando a queda lá. E
Por falar em credibilidade, né, antes de falar do Galípolo, vocês vão lembrar que lá no comecinho do mandato dessa missão aí do Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda, ele falou que não, ia mudar muita coisa, mas que não criaria novos impostos, não aumentaria alíquotas de impostos e assim por diante, né? Bom, para quem é mais antigo aí vai lembrar do Comando para Matar, aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que ele pega um dos bandidos, que era um menorzinho, segura ele pelo tornozelo de ponta cabeça num penhasco e fala: Lembra que eu prometi a você que eu gostava de você e prometi a você que mataria você por último? E ele tá de ponta cabeça no penhasco, desesperado, né? O bandido. E ele fala: Sim, sim, você fez isso, você me prometeu essa. E ele fala: Bom, menti. Haddad tá dando, tem seu momento aí de comando para taxar, como diria o meme, comando para taxar o Fernando Haddad Schwarzenegger, que já discute aí, segundo a Folha de São Paulo, o Ministério da Fazenda já está discutindo a criação de um novo imposto, que seria um imposto para pessoas que têm renda acima de 1 milhão, para garantir que essas pessoas paguem pelo menos 12 a 15% de imposto sobre essa renda, né? São, segundo esse levantamento da Folha, cerca de 250 mil pessoas, se não me falha a memória, que estão inseridas nesse grupo aí dos que têm renda acima de 1 milhão. Eu imagino que sejam anuais, tá? Não está claro ainda, mas é anual. E esse dinheiro seria utilizado para cobrir o pagamento da promessa de campanha do Lula de isentar quem ganha até R$ 5.000. Lembrando que essa isenção já foi ampliada. Ela tem umas regrinhas meio estranhas, assim, não serve para todo mundo. Ela é meio mal executada, mas serve como campanha política, que é o que interessa para o presidente Lula. E já isenta aí quem ganha até R$ 2.824, né, 2 salários mínimos. O custo para essa isenção aí de R$ 5.000 estaria próximo dos 50 bi anuais e a expectativa de não passar ainda essa expectativa de quanto você arrecadaria com esse novo tributo, tá? De qualquer forma, ele deve seguir aí uma medida que saiu na semana passada, que está rodando no Congresso agora, para que você tenha um imposto mínimo global, né, que as empresas paguem pelo menos 15% sobre sobre o lucro, né? Então, contribuição social sobre o lucro seria de, no mínimo, 15%. Se por algum crédito ou alguma outra coisa, a empresa ficasse com uma alíquota efetiva abaixo disso, então o governo colocaria essa lei de que, ó, não pode, nesse ano você não pode, você tem que pagar sempre 15%. E aí a gente tem, vocês vão lembrar, eu escrevi sobre isso quando estava no Antagonista, né? Saiu na Cruzoé, foi a capa da Cruzoé, inclusive, que é aquela fome de taxar, né? O Haddad, isso foi bem antes desses memes, etc e tal. O Haddad tem uma missão só no governo, que é aumentar a arrecadação. É mentira que é aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, porque isso não vai ser possível, e ele já sabe disso, tanto que está parando com essa baboseira de ficar falando essa besteira. Mas essa expectativa que tem, não, mas lá a ministra Tebet, né, no planejamento, a Simone Tebet, vai fazer uma revisão de gastos. Não se enganem. A revisão de gastos, ela pode ser feita de duas formas. A forma que foi escolhida pelo governo Lula é fazer com que esse gasto seja mais eficiente, mas não que o gasto seja reduzido, tá? Então, por exemplo, fez revisão de gasto ano passado, mas o gasto com o do Bolsa Família, mas o gasto com o Bolsa Família aumentou. Então, tem a ver com isso, tá? É, Muito bem, só para falar aqui, terminar rapidinho, falando do Galípolo. O Galípolo, então, foi aprovado pelo plenário do Senado com a votação mais expressiva da história. Ele é apenas o segundo, né, a ser. Eu acho engraçado essas manchetes, mas ele é apenas o segundo a passar por isso, né? O segundo presidente indicado à presidência do Banco Central a passar por isso nessa situação de Banco Central Independente. Ele teve uma votação de 66 votos a favor em plenário do Senado, né? No plenário do Senado.
66 votos a favor e 5 contrários. O Roberto Campos Neto, que era o dono do recorde anterior, teve 55 contra 5. Isso diminui um pouco o ruído. O Gabriel Galípolo fez exatamente o que todo mundo esperava que ele ia fazer, foi austero nas palavras, né? Falou: olha, eu a nossa função no Banco Central é perseguir a meta de inflação. Se quiser juro mais baixo, tem que mudar a inflação. Ele não falou com essas palavras, mas ele já falou isso antes da sabatina, em várias comunicações públicas. Durante a sabatina, o Lula estava em outro evento e o Lula estava reclamando que os juros estavam muito altos, mas que o juro haverá de ceder, foram as palavras que ele utilizou. Galípolo, enquanto isso, lá no Senado, perguntado sobre a ingerência de Lula, etc. e tal, lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, antes de ir o nome dele para a apreciação no plenário, chegou a falar, falou que, olha, o Lula me deu carta branca, né? Disse que eu posso agir independentemente e que eu só tenho que ter em consideração sempre o povo brasileiro. Quão independente você é, né? Se você precisa de autorização para ser independente. Mesmo assim, o Banco Central, então, a partir. Essa pergunta é para vocês pensarem aí pelo seguinte, gente. O mercado financeiro brasileiro acredita que vai haver aumento na taxa Selic em 2025. Tá? Depois vai ter cortes, mas a primeira reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, sob a presidência do Gabriel Galípolo, haveria, né, nessa primeira reunião, haveria um aumento de 0,25, pelo menos, na taxa Selic. Então, essa independência ou não do Galípolo vai ser cobrada com esse aumento. E esse é o custo da falta de credibilidade, né? Já disse que vou falar sobre isso com o negócio do IBGE e o IPCA. Será que é? Será que não é? Falsificado, né? Digamos assim. É, mas o que a gente tem que pensar aqui é qual é o custo dessa falta de responsabilidade com indicações e com falas, né? Principalmente aí do Lula. Então é importante a gente manter isso sob a perspectiva correta, né? Quanto custa isso e como é que eu me defendo desse tipo de coisa. Muito bem, já estou estourando o tempo aqui neste Acorda Sucupira. Então, muito obrigado a você que chegou aqui até o final aqui desses 13 minutinhos, 14 quase. E a gente se vê amanhã em mais um Acorda Sucupira. Até lá!